Amados irmãos, aqueles que puderem ficar em pé e abrirem as suas Bíblias, em João capítulo 3, verso 8. João capítulo 3, verso 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oremos. Pai Celestial, a quem devemos toda glória, toda honra e louvor. Estamos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, o auxílio do Teu Espírito na transmissão da palavra do Senhor. Guarda os nossos corações, guarda a nossa alma, que Teu Espírito prescrutador possa nesse instante estar fazendo a transmissão perfeita da Tua palavra. Apesar das barreiras do idioma, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que pode e tem poder para transmitir toda a Tua verdade ao coração do Teu povo. Fala, Senhor, no idioma português. Fala, Senhor, em todos os idiomas, a linguagem do Senhor, que é a linguagem universal da Tua palavra. E que o Teu Espírito Santo, aquele que nos conduz a toda a verdade e nos livra do erro, possa encaminhar ao coração a transmissão da mesma. E diante das nossas imperfeições, o Senhor se apiede de cada um de nós, falando profundamente aquilo que queres falar nesta manhã. E assim te pedimos, Pai, a Tua iluminação do Teu Espírito Santo, do Consolador, para todos nós aqui presentes. E assim te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Poder tomar assentos. O Espírito Santo não deixa pegadas na areia. Essas palavras são de Abraham Kuyper, em sua obra clássica sobre o Espírito Santo. Jesus deixou pegadas na areia, huellas. Ele era o Deus encarnado, Deus dotado da natureza humana. Quando os discípulos de Jesus andavam com Ele, podiam ouvir a sua voz, tocar em suas mãos e observar a areia salpicando sobre os seus pés, enquanto Ele percorria as praias do mar da Galileia. O amor manifesto carnalmente em Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, foi a maior de todas as manifestações do amor de Deus pelos crentes. Mas o Espírito Santo é como o vento, disse Jesus. O vento assopra onde quer, não ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Em João 3:8 nos diz isso. Não se pode capturar o vento em uma garrafa. O vento é esquivo, é misterioso, mas não obstante, é real. Vemos os efeitos do vento como árvores balançando e vergando e bandeiras tremulando ao vento. Vemos também a devastação causada pelos terríveis tufões. Vemos o oceano tornar-se violento sob o vendaval. Somos refrescados pela brisa gentil em um dia de verão. Sabemos que o vento está presente, que ele é real, que ele existe, mesmo não como podemos vê-lo.
No entanto, o Espírito Santo, ele é inatingível, invisível, mas as suas operações são mais poderosas do que o vento mais impetuoso e violento. O Espírito Santo põe ordem no caos e beleza na feiura. Ele pode transformar um homem contaminado, maculado pelo pecado, em um modelo de virtudes. O Espírito Santo modifica as pessoas. Ele é o autor da vida e, igualmente, o transformador da vida. O Espírito Santo é uma manifestação de amor por todos os crentes. Como primeiro ponto, gostaria de destacar que o Espírito Santo, como o amor de Deus, esperança de paz a todos os crentes. Em Romanos capítulo 5, no verso 5 nos diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Barclay, se referindo a este texto, diz que esta é uma das grandes passagens líricas de Paulo, na qual conta a alegria profunda de confiança em Deus. E esta alegria, que ele afirma que os irmãos de Roma estavam provém do fato de que Deus reconciliou o homem consigo mesmo. A doutrina fundamental que fomentou todo o movimento da reforma protestante do século XVI, a justificação pela fé, foi não só um dos pilares da reforma, mas uma demonstração do grande amor de Deus, que nas palavras do apóstolo Paulo foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando Deus trouxe esta paz a todos os crentes, quais os resultados desta justificação? Paulo, no início do capítulo 5, nos diz: tendo sido, ou havendo, pois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o verbo grego que traduz a palavra justificação está no tempo verbal conhecido como auristo, ou passivo divino. O verbo aponta para um ato de Deus no passado, cumprido uma vez por todas, ou seja, completo, pleno. Na tradução do texto da Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na língua portuguesa, esse texto é traduzido com o auxílio de uma classe gramatical conhecida como gerúndio composto, que é formado pelos verbos auxiliares teniendo ou tendo e habiendo, havendo, mais o particípio do verbo principal, justificados. Qual a função do gerúndio na língua portuguesa? A função do gerúndio é realçar a ideia de uma ação contínua e prolongada no tempo do verbo, ou uma ação ainda que está em desenvolvimento, não estando ainda terminada. Vale recordar que a doutrina da justificação pela fé, de forma como define o breve catecismo, na pergunta 33, nos diz: justificação é o ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa nossos pecados e nos aceita como justos diante dele, somente por sua justiça de Cristo,
a nós imputada e recebida só pela fé, solamente. O que tudo isto nos mostra é que o amor de Deus pelos crentes foi no passado e continua no presente, sendo derramado sobre eles continuamente. Apesar do verbo no auristo reforçar a ideia de um ato de Deus no passado que se cumpriu de uma vez por todas, ou seja, uma ação acabada, isto não significa que ele, Deus, não justifica pela sua graça os crentes hoje. Notem, amados, nas palavras do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 4 a 6. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Logo, aos que ele amou antes da fundação do mundo e predestinou para filhos de adoção, a paz e esperança de salvação. Estes são justificados por sua graça e amor. Estes são os crentes que foram no passado e serão no futuro justificados e reconciliados por Deus. De sorte que estes têm e terão continuamente, assim como os irmãos de Roma, paz com Deus mediante o seu Filho, Jesus Cristo. Ou seja, o amor de Deus por seus filhos foi manifesto antes da fundação do mundo e se estende aos eleitos hoje, derramando do Espírito Santo sobre os crentes, para que eles tenham uma inabalável certeza que Deus os amou e elegeu e pelo seu Espírito Santo lhes derramou este amor em seus corações. Em Romanos capítulo 5 ainda, no verso 5, Paulo diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O segundo ponto nos diz que o Espírito Santo, como consolo de Deus, presente em todos os crentes. E o texto que nós vamos ler está em João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você já tentou consolar alguém que se encontra desolado ou desconsolado? O desespero, pavor, assim se expressou em uma oração de súplica pelo auxílio
do Espírito Santo Consolador. Calvino diz: Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta vida temos tido muitas lutas. Dai-nos forças do teu águas, com valor, e assim nos submetermos às tuas normas, para irmos ao encontro da morte sem temor, com total confiança. João diz no seu Evangelho sobre o Consolador que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Pelos crentes, consiste em que, visto que solamente os crentes, estes gozam deste consolo, porque eles são selados com o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 nos diz: em quem também vós estás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da tua salvação, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. De sorte que o selo do Espírito Santo é o que marca verdadeiramente todo aquele que pertence exclusivamente e a sua justa preterição, rejeição pelos ímpios. Este é o selo, amados. É a marca que distingue o regenerado do ímpio, o salvo do perdido, o infiel do fiel. Calvino, genuíno e indubitável do que é autêntico, do que é inautêntico e fraudulento. Agora temos que compreender que estes que são selados não possuem a garantia e o penhor da salvação, como também a perene habitação do Espírito de Deus, que é a companhia consoladora que garante o entendimento de sua própria palavra. Pois sem este selo do Espírito se fazem suficientes, firmes e possíveis de entender, de modo que a verdade permaneça conosco contra todas as tentações de Satanás, enquanto o Espírito Santo não nos confirme nela. Assim disse Calvino. Em que consiste este consolo? O próprio atributo que é dado ao Espírito Santo expressa bem o que 16 e 17 assim nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito, mas nós o conhecemos, porque habita conosco. E ele diz: e estará em vós para sempre. A palavra traduzida aqui por João por Consolador é ajudador ou advogado. Ela procede da palavra grega parácletos ou paracleto. A primeira coisa que observamos foi que Jesus prometeu um outro parácletos. Isso significa que o parácletos aqui, que Jesus prometeu, não foi o primeiro parácletos a aparecer em cena. Jesus era o primeiro Consolador, mas não foi o único. Por isto, ele se refere a outro Consolador. E este outro Consolador habita em nós, e em nós o seu Espírito está. Sobre isso, R.C. Sproul nos diz: Jesus Santo foi enviado para ser
o substituto, o vicário de Jesus Cristo. E Sproul encerra dizendo: o Espírito é o supremo vicário de Cristo na terra. Amados, notem este grande amor de Deus manifesto, nos deixando um outro consolador. João diz, Jesus afirmando sobre ele, diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta é a promessa. Deus amou de tal maneira os crentes que Ele lhes deixou o maior dos consolos. E não foi somente o Espírito Santo, mas a promessa, a garantia de seu retorno junto com o Espírito Santo e com toda a Trindade Santa. A garantia, o penhor, a segurança da promessa do grande amor de Deus para com todos os crentes, aqueles que são guardados. E Ele garante que nós não estamos em Cristo. Deus nos amou de tal maneira que Efésios capítulo 1, verso 5 nos diz: a si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. E para finalizar, o Espírito Santo como o amor de Deus por nós, e verso 11 a 13 nos diz: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. Esta é a garantia desse amor de Deus pelos crentes. O Espírito Santo nos foi dado como garantia do seu amor. Finalmente, o amor de Deus por nós e pelos somente pela sua capacidade de nos transformar de filhos da ira para seus filhos amados, é que podemos amar como Deus nos amou, irmãos. Barclay diz que o amor tem a sua origem em Deus. Todo amor tem sua fonte no Deus de amor. Fora de Deus, então, é impossível amar sequer a Ele mesmo, muito menos aos nossos irmãos. Brooke afirma que o amor humano é o resplendor que existe. Nunca estamos tão perto de Deus quando o amamos e amamos os nossos irmãos. Clemente de Alexandria disse numa frase brilhante que o autêntico cristão ensaia o seu Deus, ou seja, o esplendor de Deus, e vivemos a genuína vida de Deus. O amor nos emana com Deus, nos une a Deus e aos nossos Deus. O homem está feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é amor, é a fonte de todo amor. Portanto, para ser como Deus, amar como Deus amou, para ser como Deus quer que sejamos, precisamos do seu amor. Soli Deo Glória. Amém.